Agora, olha, com certeza você já ouviu falar do transtorno do déficit de atenção, não é? Popular TDA. Sua principal característica é a dificuldade em manter os níveis necessários de atenção, compulsividade e inquietude motora e psíquica. Esse é um assunto que, como eu já brinquei aqui, deixa a gente que é mãe de cabelo em pé, mas quem vai nos explicar melhor sobre tudo isso é o Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, que é neurologista, é especialista em dificuldade de aprendizagem pelo Instituto de Psicologia da USP, é médico neurologista do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo e também da AMA Especialidades. E olha, ele é um apaixonado por esse assunto e já bateu um papo com a gente sobre outro parecido com esse. A gente falou sobre dislexia e eu pedi para voltar para a gente falar mais sobre o déficit de atenção. Obrigada, viu, doutor, por ter voltado. Obrigado a vocês. Boa tarde pela oportunidade, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperreatividade é um distúrbio, tá? Não se trata de uma doença, então é um distúrbio comportamental que envolve o comprometimento da atenção da criança e ou adulto na vida adulta e hiperreatividade, tá? Pode ser também a manifestação tanto da desatenção junto com a hiperreatividade. Pode acometer 5 a 8% da população mundial, né? E a possibilidade de outras vertentes além do tratamento medicamentoso, que a gente abre discussão aqui. Tá. Agora, o que eu sinto como mãe, que o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade é ter certeza se o filho tem mesmo esse déficit de atenção. Como é que é feito esse diagnóstico? É só no bate-papo? O diagnóstico é feito a partir de um questionário com nove questionamentos a respeito de desatenção e 9 questionamentos a partir de hiperreatividade. E a partir desse questionário, se conter 6 questões, entendeu? Que predominam no intervalo de pelo menos 6 meses, para o questionário isso seria positivo, né? Mas o que a gente tem que ter a atenção é de que, como já foi lançado recentemente pela USP, Unicamp e Albert Einstein School of Medicine, que pode haver uma possibilidade de estar havendo uma supervalorização de diagnóstico em 75%, aumentando assim a prescrição de medicamentos estimulantes cerebrais. Tá. Então, o que é a preocupação? Porque quando a gente vai dar uma estudadinha e descobre que o filho foi receitado por um médico para tomar um medicamento que é esse para déficit de atenção, Ritalino, Concerta, enfim, nessa linha, né? A gente fica preocupado, porque vê que essas crianças têm alguns problemas lá na frente, algumas pesquisas apontam isso, a gente fica muito preocupado. Como é que pode dar um medicamento com mais segurança? O que a gente precisa saber? Inicialmente, para poder fazer o entendimento de como se dá esse mecanismo a nível do cérebro, nós temos os neurotransmissores, que são substâncias químicas que são produzidas para determinadas atividades cerebrais. No caso do transtorno de déficit de atenção e hiperreatividade, existe um problema, vamos fazer assim, ó, aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio, tá? Eles se encontram e liberam esses neurotransmissores na fenda sináptica. Parte desses neurotransmissores são captados pela membrana pós-sináptica, fazendo a conexão, que é a ligação. Alguma parte pode haver recaptação. Esse neurotransmissor relacionado à concentração, atenção, percepção, juízo moral, ele estaria relacionado à córtex pré-frontal, tá? E esse neurotransmissor é a dopamina e também a endorfina também ajuda. Então, pode estar havendo um problema na recaptação ou um problema na captação. Então, por exemplo, se aí a criança é submetida a um exame de sangue e percebe-se que o nível de dopamina está baixo... Não é por exame de sangue. A gente teria a oportunidade de visualizar isso por outro tipo de exame, que seria a ressonância magnética perfusional, para ver o índice de glicose, de metabolismo de glicose cerebral nessa região, indicando ou não atividade cerebral. Tá? O que a gente questiona aqui é o seguinte... esse neurotransmissor, ele pode ser produzido em maior quantidade em condições psicopedagógicas que estimulem a capacidade de concentração, percepção e atenção
fazendo com que haja uma maior produção com melhor captação. Então, assim, vamos nos entender. Será que ele tem déficit de atenção ou será que ele não está atento a uma coisa que não lhe é de interesse? É o primeiro questionamento que a gente pode levantar. E esse é o questionamento, por exemplo, da linha da psicologia. Até queria falar, não é todo mundo que entende essa diferença. O psicólogo faz psicologia, o médico psiquiatra, o médico neurologia faz medicina e a especialidade em neurologia ou em psiquiatria. Então, são distintos. O psicólogo não pode prescrever nenhum tipo de medicamento. O médico, neurologista e psiquiatra pode fazer já a prescrição de medicamento, certo? Justamente. E aí, a gente pediu para que a Marcela fosse até um centro de psicologia e conversasse com pessoas especialistas no déficit de atenção. E a gente ouviu coisas muito interessantes e que tem a ver com esse seu raciocínio também, que é valorizar as potencialidades. Isso. Não é isso? Justamente. Então a gente vai assistir agora essa matéria, tá bom? Vamos ver juntos. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre déficit de atenção. Se você tem aí alguma dúvida e quer mandar a sua pergunta, você pode participar, enviando seu e-mail para o vidamelhor@redevida.com.br ou até mesmo pelo telefone 0 operadora 11 2202 8432. As meninas do site são uma simpatia. Você vai fazer um cadastro rapidinho e vai mandar a sua pergunta, que aí daqui a pouquinho o Dr. Márcio pode responder. Mas antes, só para você também saber o que é que você precisa perguntar e ficar um pouquinho mais claro tudo isso, vamos dar uma olhadinha juntos nessa matéria. As estatísticas apontam que de 5 a 8% das crianças e adolescentes podem ser diagnosticadas com déficit de atenção. Todo ano a gente faz estatísticas, são referentes a dificuldades de concentração, de atenção, né, de agitação, né, e muitas crianças têm vindo com um diagnóstico de déficit de atenção. Os especialistas no assunto apontam a importância de se observar o contexto em que a criança se encontra, para chegar ao diagnóstico certo. Primeiro que a gente entende que a queixa escolar é alguma coisa que precisa se ver toda a rede de relações que está envolvida, né? A criança não é um ser isolado no mundo, né? Ela apresenta uma dificuldade num contexto, então esse contexto precisa ser visto, né? Que escola é essa onde ela está e onde ela não consegue prestar atenção direito, que ela fica desligada ou que ela fica agitada, né? Tá bom, então ela fica assim, mas é numa escola em que a classe é agitada ou a classe é tranquilinha, né? Ela é assim, tá assim dispersa, mas que atividades estão dando para ela fazer? São atividades que prendem a atenção dela ou são atividades, por exemplo, que ela não tem a menor condição de fazer porque nunca ninguém ensinou a base para ela? A gente tem pego muita criança aqui que ainda está precisando aprender a ler e escrever minimamente e que fica fazendo cópias enormes e com questões que são de interpretação de texto. Essa criança, quando ela fica dispersa, dá para entender a dispersão dela. Numa família com 2 filhos, que vivem no mesmo contexto, como essa questão funciona? Sou mãe do Matheus e do Thiago, eles são gêmeos, têm 8 anos de idade. Aí quando eles começaram a atividade escolar, né, foi colocado para mim que o Matheus tinha dificuldade de concentração, de aprendizado, de ficar uma criança mais quieta na carteira, né, dispersava muito em sala de aula. Em casa, para mim, sempre pareceu uma criança normal, uma criança que brinca, que corre, que joga bola, né? Então, assim, a gente sabia da dificuldade do aprendizado, mas não tinha como perceber que tinha esse déficit de atenção. Então foi quando a professora pediu para eu procurar ajuda, né, de uma neuro. E aí quando a médica falou que tinha, eu aceitei, porque assim, a gente conhece muito pouco sobre o assunto, né? E aí entendi que era realmente, né? Foi quando eu dei a medicação e aí eu fiquei muito apreensiva com o resultado, né? E aí eu parei
e foi quando a gente começou com a psicóloga. De fato, é necessária uma investigação rigorosa para se chegar ao diagnóstico. A gente vê o problema de atenção, a gente escuta isso, mas tenta entender qual é o sentido desse déficit de atenção. A gente não parte do pressuposto que a criança tem um problema neurológico. A gente fica de olho, a gente presta atenção se isso está acontecendo também. Mas a gente investiga o contexto da escola, investiga o contexto familiar, se está de repente acontecendo alguma coisa que está deixando essa criança muito angustiada, muito agitada, muito ansiosa. Enfim, como é que esses ambientes todos e mais a criança estão conversando. E a escolha de um bom profissional é um grande desafio. E aí com a medicação a gente ficou mais apreensiva ainda porque, né, fez mal para ele. E aí quando a gente conseguiu o profissional certo, foi tudo diferente. A gente conseguiu enxergar assim uma luz, né? Um caminho que você vai trilhar e que vai chegar no resultado para o bem da criança, né? Que é o mais importante, né? Como o déficit de atenção ainda é um desafio para a medicina comportamental, a psicoterapia trabalha as potencialidades da criança e a equipe multidisciplinar tem sido uma excelente alternativa. O objetivo das nossas atividades é que a criança possa expressar a versão dela sobre os acontecimentos, que ela possa que a gente possa investigar e que ela possa fazer parte dessa investigação a respeito das capacidades ou das dificuldades dela e que ela possa superar as dificuldades que ela possa ter. Ou então a gente vai buscar onde é que está a potência dela, onde é que estão as áreas de interesse que podem atrair a atenção dela, já que tem uma queixa de falta de atenção, né? Onde é que são as coisas em que ela é competente, né? E a partir disso a gente monta um material que não tem padronização, tá, gente? A gente constrói esse material criança por criança e a gente recebe a criança com vários materiais que ela pode achar interessantes e atraentes para a atenção dela. Por exemplo, né? É muito comum a gente pegar queixas assim, a criança não presta atenção, daí ela não lembra das coisas. Bom, então tá, então vamos jogar jogo de memória. Ela gosta de jogar um jogo de memória? Então a gente tem jogos e carrinho, enfim, brinquedos também, coisas várias, né? Que nem o loto leitura, que nem livros que sejam interessantes. Ou às vezes, por exemplo, um menino que gosta muito de futebol, a gente procura ir atrás de onde é que está o interesse, onde é que estão as possibilidades de atenção dessas crianças. A gente ajuda essas crianças a se resgatarem como capazes de prestar atenção. E é isso que acontece com praticamente todas que vêm aqui. E os especialistas ainda alertam. Tomem cuidado, porque os processos que eu tenho visto têm sido muito mal feitos, né? E eu nunca vi um processo de diagnóstico, nunca chegou para a gente um processo que levasse, que fizesse uma boa investigação dos fatores escolares. Esse assunto gera uma longa discussão, mas agora é com você aí do estúdio, Cláudia. Muito obrigada, Marcela. Esse assunto realmente não só discussão, mas deixa a gente preocupado também, né? Mas eu gostei muito da colocação da psicóloga e realmente essa questão da gente perceber o contexto, valorizar aquilo que a criança tem de melhor é importante, né, doutor? Fundamental. Fundamental você poder observar aquilo que há de potencialidade na individualidade do seu ser, que no caso é a sua preciosidade maior, que é o seu filho, entendeu? Então, assim, existem alguns casos, pouquíssimos, que vão ter que medicar, mas não medicar a maioria dos casos como tem se feito, que é a questão da medicalização. A gente está transformando questões individuais, entendeu? E deixando de observar questões que possam envolver questões coletivas, públicas, de saúde pública, de educação, entendeu? De família, né? Para sua informação, eu saí agora de uma reunião de uma rede social norte, que envolve a reunião entre a comunidade, a escola e a educação e saúde por meio de professores e pediatras e neurologistas. Isto aí
requer um trabalho a longo prazo. Isto aí não requer um interesse farmacológico, porque não vai trazer benefícios econômicos. Então, existe um interesse farmacológico. Nesse momento que a gente vive. Porque é algo realmente da gente se espantar. Porque assim, por que é que antigamente ninguém falava que as crianças precisavam de medicamento? A gente vai se impressionar de que haja um crescimento dos estimulantes cerebrais de 2000 para 2012 de 1.500%. Que os estimulantes cerebrais, entre eles a substância farmacológica metilfenidato, tem sido utilizado como turbinador do cérebro e como pílula do saber. E é verdade que turbina o cérebro mesmo? A pessoa que toma sem precisar, ela vai ficar mais inteligente? Não. Pelo contrário, causa efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais? Que é bom a gente pode falar. Ficar agitada, muito ansiosa, entendeu? Pode ter distúrbios tendendo às questões comportamentais, entendeu? É verdade que uma criança que toma, por exemplo, sem necessidade, ela tem uma predisposição lá na frente a se envolver com algum outro tipo de droga? Porque a droga que ela está usando para corrigir esse probleminha que ela não tem é uma droga, Eu acho que é um estudo a longo prazo. Não dá para você afirmar sem as questões estatísticas. Mas o que se observa que as questões de estimulantes cerebrais, elas posteriormente, se a criança não conseguir trabalhar do ponto de vista de terapia cognitiva comportamental, a sua disciplina e a sua concentração e atenção, ela vai tender a usar aqueles outros tipos de estimulantes que estão na balada. Entendeu? Porque, na verdade, ela está pegando como se fosse uma muleta. Mas não necessariamente dá para você afirmar essa relação, porque não existe um trabalho estatístico científico nesse sentido do evoluir dessa situação. E eu percebo mas que não é a criança, atenção. nesse momento, que pega essa muleta, né? É muito do pai, da mãe, e eu me coloco também como mãe. Nesse momento, a gente às vezes fica, eu quero uma muleta, porque educar é uma tarefa árdua. Mas realmente a gente tem que ficar muito atento para não pegar uma muleta desnecessária que não vai trazer benefício nenhum para os nossos filhos, ao contrário, gerar um problema lá na frente, né? Dá 2 minutinhos, a gente volta para conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né? Um assunto tão sério, e a gente precisa realmente entender mais e mais sobre tudo isso. Quero, inclusive, agradecer a Adriana, que é mãe do Matheus e do Tiago, porque compartilhou um pouquinho com a gente a sua experiência, e a Bia Souza, que é psicóloga do Serviço de Orientação à Queixa Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Como é bom ouvir também que existe alguém comprometida que faz um trabalho com excelência, visando o bem dos pequenos, né? A gente precisa de cidadãos maravilhosos. Vem cá, vamos continuar conversando sobre déficit de atenção com o Dr. Március Correia, que é neurologista, especialista em queixa escolar. Especialista em queixa escolar também, pela USP. Isso. Como a doutora, a psicóloga que a gente conversou ainda há pouco, tá certo? Então, vamos lá. A gente estava falando ainda há pouco sobre a importância de prestar atenção e entender que nem tudo é exatamente o déficit de atenção. O perigo dos medicamentos, né? Justamente assim. Na verdade, os medicamentos têm seus efeitos colaterais, são estimulantes cerebrais, muitos derivados da anfetamina, tá? E eles têm a sua indicação num número muito pequeno de casos, e temos que estar atento essa supervalorização do diagnóstico e deixar as mães menos aflitas, que nem toda criança que possa ser um pouco mais agitada e que aparentemente possa estar no mundo da lua, possa ser déficit de atenção e hiperreatividade. Tá, bom, prestar bastante atenção. Agora, eu falei no bloco anterior um pouquinho sobre a diferença do psicólogo e do neurologista e psiquiatra. Quem é que faz o diagnóstico do déficit de atenção? Tá, o diagnóstico, inicialmente, ele é feito pela passagem de uma equipe transdisciplinar, na qual o primeiro contato envolve o psiquiatra ou o neuropediatra, tá? Ou o neurologista, se for o primeiro caso. É feito esse teste clínico das 9 perguntas a respeito da desatenção e hiperreatividade, estando clinicamente dentro do diagnóstico de 6 em 9 no período de 6 meses, levanta-se a suspeita, não se fecha o diagnóstico. Prossegue-se a investigação e pede-se a avaliação da psicóloga,
que vai trabalhar com a parte cognitiva comportamental. Então tem que ser uma equipe toda para fazer isso. É uma equipe transdisciplinar. Ela se comunica com uma rede, onde não existe uma hierarquia. Agora, se por um lado o remédio pode ter lá seus perigos, seus efeitos colaterais, por outro lado, para quem tem de fato o problema, ele funciona, não é? Aí é que está a questão. Funciona até quando? Né? Será que a dependência química, entendeu? Vai resolver o problema dentro daquilo que a terapia cognitiva comportamental poderia também sustentar esse nível de dopamina e endorfina? Então, quer dizer, na verdade, o que a gente quer é abrir um diálogo das possibilidades medicalizantes e não medicalizantes, criando uma ponte para fugir a esse abismo, que dentro desse abismo, quem se encontra? É o refém, que é a criança. Entendeu? Ok. Doutor, já chegaram muitas perguntas, muitas mesmo, assim. A gente está aqui com recorde e eu até quero agradecer a sua participação. Eu vou fazer uma primeira pergunta só para o pessoal em casa já ficar mais aliviado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um bloco só para responder essas perguntas. Tudo bem. Então, a Maria Aparecida, ela é de Cubatão, ela diz: meu filho na escola tem déficit de atenção e hiperatividade para os psicólogos. E agora, adulto, tem dificuldades no estudo. Então, ele está com quantos anos? Como ajudá-lo? Ele já deve ser adulto. Porque meu filho na escola tem déficit... A pergunta está muito evasiva, porque não se sabe qual o tipo de tratamento que fez, qual o acompanhamento e como... Então eu vou pedir para Maria Aparecida enviar uma nova pergunta para a gente entender melhor. Ou envia por e-mail para mim e eu respondo. Eu vou passar então para a pergunta da Érica Pavani, de Santo André. O filho fez tratamento de déficit de atenção e após esse tratamento ela vê que ele continua com dificuldade na escola. Isso é normal ou deve procurar outro método de tratamento? Boa pergunta. Vem dentro daquele caso que a gente questiona. Em alguns casos, a medicação pode dar efeito, em outros não. Então, a medicação não é a solução total do problema. Então, quer dizer, nesse questionamento, é importante ter a comunicação com a escola, com a mãe, entendeu? E com a psicopedagoga para tentar, e principalmente a criança, que é a parte interessada, saber onde se encontra essa potencialidade dessa criança a nível cerebral e tentar estimular uma atividade que lhe dê prazer. Porque, Claudinha, nós estamos diante de uma escola que gera desinteresse. É verdade. Gera desatenção. Gera desatenção. E assim, é uma coisa que puxa a outra, porque a gente também tem os professores que estão, por um lado, desmotivados, e aí tem os alunos que vão com muito pouco limite para a sala de aula e desrespeitam os professores, né? E a sala de aula com aquela bagunça toda, aquele barulho todo, o professor também fica com dificuldade de usar da sua criatividade e fazer uma performance boa para entreter ali os alunos. Quer dizer, virou tudo uma bola de neve muito grande, né? É um processo mais amplo, né? A gente não pode generalizar, até porque tem escolas que fazem um trabalho muito especial, com muita excelência, mas infelizmente a realidade do ensino hoje é uma realidade dura, público, né? Muito complicada. Mas tem muitas perguntas, a gente vai respondê-las daqui a pouquinho, Tudo tá? bem. Com um carinho danado, uma boa vontade tremenda para nos ajudar a entender melhor o déficit de atenção. A Renata Roberto, ela diz o seguinte: o doutor está falando sobre as crianças que fazem as coisas e esquecem. Gostaria de saber o que pode ser feito para elas não esquecerem. E ela queria entender por que as crianças esquecem as coisas. Na verdade, assim, um esquecimento, entendeu? Pode acontecer durante um determinado período. Se houver uma perseverança desse esquecimento para coisas básicas, aí já chama mais atenção. Você vai, através da psicopedagoga, procurar exercícios que estimulem a concentração, a percepção e a atenção. Entendeu? Como? Aprender a jogar dama, entendeu? Dentro da sua faixa etária, aprender a xadrez. Tá? O videogame, porque hoje em dia as crianças só querem saber de videogame, ele ajuda ou ele atrapalha nesse sentido? Ele pode ajudar ou pode atrapalhar. Depende de como a gente utilizar o instrumento. Se você colocar um instrumento em que não haja limite, disciplina, e que essa criança vire horas e horas, chegando 12 a 24 horas, aí ela já tem um vício comportamental já comprovado cientificamente de videogame, entendeu? Mas se ela utiliza sobre a orientação dos pais, com limite, dependência
e exercícios educativos que não estimulem tanto a raiva e a agressão, mas sim a construção e a afetividade, ele se torna positivo. Positivo. A Camila Siqueira Silva, ela pergunta como um adulto pode obter ajuda no diagnóstico do DDA. Ela tem 33 anos, sempre sofreu com sintomas, mas sempre teve vergonha e nunca conseguiu buscar ajuda. Como encontrar um profissional que realmente possa me ajudar? Interessante a pergunta, porque, na verdade, assim, o adulto que possa ter uma dificuldade de planejamento, de organização e das questões afetivo-emocionais, ele pode estar enquadrado? Pode estar enquadrado, mas merece aí uma avaliação do ponto de vista do psicólogo, entendeu? Para trazer um melhor entendimento desse quadro e trazer toda a estruturação emocional e afetiva. E buscar, juntamente com esse adulto, aonde está melhor a capacidade de concentração dele e estimular isso. Se, porventura, assim não conseguir, questiona-se outras possibilidades. Tá, existe algum centro de referência para adulto onde eles possam procurar uma ajuda? O Instituto de Psicologia da USP já existe estudos comportamentais nesta área. Eu estou sem o telefone aqui agora, mas depois a gente pode estar passando para vocês, para os profissionais capacitados para estar trabalhando com adultos. Perfeito. A Neide também é de São Paulo, ela diz que tem um filho de 8 anos e tem déficit de atenção. Ele é muito agitado, toma medicação Ritalina de 10 miligramas e a cada 6 meses ela refaz os exames. Ela pergunta se ela tem condições de tirar a medicação dele. Seria negligência minha falar sobre um caso de forma isolada, sem avaliar o caso clinicamente no consultório, entendeu? Primeiramente, a gente tem que ver o tempo de utilização dessa medicação, como que isso tem atuado na vida diária dessa criança, se está causando efeitos colaterais ou não, e como se faz o trabalho psicopedagógico de apoio. Então, não dá para falar pode ou não pode, simplesmente por meio de meios de comunicação. Mas uma pergunta mais generalizada. Uma criança que toma Ritalina, vai chegar numa hora que ela vai parar ou é para a vida toda? Se houver uma proposta de terapia cognitiva comportamental por uma equipe em que possa fazer um trabalho de concentração, percepção e atenção, a gente já tem trabalhos em que a gente já faz desmame e esse paciente consegue, a partir do seu limite de maturação cerebral, haver melhoras, entendeu? Tá. A Fernanda Dutra diz que a filha tem problemas com o processamento auditivo central. Ela está com 6 anos. Qual é a possibilidade dessa criança ter também o déficit de atenção? A Fernanda pergunta se é necessário ela tomar algum medicamento. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Um déficit de auditivo central implica uma deficiência nas vias de comunicação sensoriais auditivas, que vai ser confirmado através de um exame chamado BERA, que é o potencial auditivo, tá? E esse tipo de tratamento envolve equipe de otorrino e neurologista, mas não tem nada a ver com déficit de atenção. Prejudica ela na atenção por causa do problema auditivo. Ok. Tem um filho, a Ana Cláudia, ela é de Paraibuna, São Paulo. Tem um filho de 11 anos. Ele é amoroso, adora brincar de carrinho, fica horas assistindo TV, às vezes duvido, mas ele é diagnosticado com TDAH. Já está medicado, toma Ritalina e florais, mas durante o efeito do remédio é uma maravilha. Passou, ele vira do avesso. Não faz arte, mas é aquela criança irritante ao extremo e percebo que sempre comigo, a mãe. Ele me deixa louca, estou a ponto de surtar com tanta desobediência e teimosia. Já procurei todos os profissionais possíveis, neuropsiquiatras, psiquiatras, ele faz terapia e eu queria uma luz, socorro. Até quando vai viver dopado, entre aspas, até ele percebe a diferença dele com remédio e sem. Às vezes cobro muito sobre os cadernos e ele me diz que tem o problema. Ele me diz, tenho problema, não consigo me concentrar. Ele já está usando isso para se justificar. Por favor, me ajude, doutor.
Nossa, foi uma colocação maravilhosa esse texto. A mãe, ela evidenciou primeiro a apreensão dela diante do problema. Segundo, a evidência de que a dúvida entre a questão medicalizante e não medicalizante que a tanto a aflige. E a questão de que esta criança pode sofrer uma situação de rejeição social, que a preocupa, e que principalmente essa criança começa a perceber que quando ela precisa se desculpar, ela tem um fator para poder argumentar positivamente na proteção dela quando ela faz alguma coisa que está fora da disciplina. Né? Essa mãe precisa de um apoio de questão psicológica, familiar e emocional e terapia cognitivo-comportamental para a criança e um acompanhamento com um especialista para que a gente possa entender melhor o caso. Tá, mas como foi é que a muito gente boa. pode ajudá-la, acho que foi então, muito, de forma mais efetiva? Mais efetiva, ela pode estar procurando as referências que nós temos aqui. Da USP? Isso, para poder estar se orientando tá. Depois a gente vai deixar os telefones de contato das psicólogas que trabalham exclusivamente com a parte cognitivo-comportamental. Ela não mora exatamente aqui perto, ela mora em Paraibuna. Tem os telefones de contato que ela pode tentar em contato, a gente resolve. Tem muitas outras. Tá dizendo a Terezinha que o neto dela tem 18 anos e ela percebe que ele tem dificuldade nas matérias da escola. O que ela pode fazer para ajudá-lo? Ele já repetiu 3 vezes a mesma série. Vamos separar alhos de bugalhos, né? Me parece que ele tem um pouco de dificuldade aí na parte de cálculo, e isso aí já é uma dificuldade mais de aprendizado, aparentemente pelo texto. E não um distúrbio, só pode estar associado a distúrbio comportamental, mas não dá para falar que é um TDA agora. Tá. Oi. Tem uma pergunta aqui interessante, que é da Meigrete de Moura Fernandes. Ela pergunta se quem tem autismo leve toma o mesmo remédio que quem tem déficit de atenção toma. Não. Não, são coisas distintas. Distintas, são patologias distintas. Ok. Tá? E eu vou passar todas as outras perguntas para que você possa analisar e responder carinhosamente para os nossos telespectadores. Com muita boa vontade. Tá? Você que participou vai ter a sua resposta sim pelo Dr. Márcios e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. De qualquer forma, entre em contato também nos telefones que eu vou passar agora, se você está precisando de ajuda, no 0 Operadora 11 2272 2798, 2272 ou no 3966 5111, 3966 5111, tá? 2722 2798 e 3966 5111. E aí você pode ter mais informações sobre esse assunto, tá certo, doutor? E também, se precisar, pode passar pra gente a dúvida que a gente encaminha pro doutor Márcios. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Assunto que não tem fim, né? Dá vontade a gente bater papo sobre isso o dia inteiro. Tá bom, então. Tá? Tchau. E vamos, porque a gente tá sempre precisando.